Vamos agora à palavra de Deus. Ezequiel, o livro de Ezequiel 33, nos diz sobre o ofício verdadeiro profeta. E diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu te fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus termos, e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, filho do homem, que constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás da minha parte. E se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da sua mão, ou seja, eu cobrarei da sua mão. Mas quando tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter, o seu caminho ele morrerá, mas na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nos desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhe: dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua iniquidade, da sua impiedade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os teus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele.
juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não são reto, que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça, praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá. Por isso mesmo, todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor? Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Deus tem nos mostrado o caminho a seguir, a forma de seguir. Aquele que se encontra de pé, que continue de pé. Peça a Deus para que nunca caia. Permaneça em pé, permaneça nos seus estatutos. Mas nunca se convença de que está salvo, porque ninguém é merecedor da salvação. Nós não somos merecedor de nada. Verdade seja dita, que como relata aqui na tua palavra, que há pessoas, porque estão dentro da tua casa, da casa de Deus, elas acham que estão salvas. Elas acham que podem fazer tudo errado. Elas acham que podem cometer o pecado que o Senhor não vai ver. Elas pensam dessa maneira, mas pensam erroneamente, porque a tua palavra nos ensina claramente. Quando nós nos convertemos, quando nós nos voltamos para o Senhor, todos os nossos pecados e mazelas são retirados das nossas vidas. Se tornamos uma nova criatura. É colocado o Espírito Santo dentro do nosso coração, para que venhamos reconhecer nossos pecados, para que venhamos ser alertados, para que não venhamos pecar novamente, para que não venhamos nos desviar do teu caminho. Mas a partir do momento que nos esquecemos de onde saímos, que nos esquecemos de onde fomos tirados, e voltamos a fazer as velhas coisas de antigamente, os velhos pecados retornam e até novos. O que acontece? Nós mesmos afastamos o Espírito Santo da nossa vida, e com isso afastamos a presença de Deus, e achamos que ainda estamos na presença de Deus, mas Deus não habita no coração cheio de pecado, não habita num coração cheio de ave de rapina. E a tua palavra nos mostra que, apesar de andarmos na justiça, de fazermos tudo certo, mas o dia que pecarmos, o dia que desviarmos nossos caminhos, o Senhor não vai enxergar tudo de bom que nós fizemos, e sim aquele pecado que foi cometido, porque o pecado é maior do que qualquer coisa que façamos de boa, meu Pai. E já ao contrário do pecador, o pecador pode andar a vida inteira no pecado, mas se ele se arrepender do pecado e se consertar de fato e de verdade diante da presença e confessar a Deus os seus pecados, assim ele será salvo, assim ele será liberto. Deus não enxergará nada que ele fez de errado, mas sim que ele se arrependeu e restituiu aquilo que ele tirou de alguém. Ele se consertou diante de Deus. Então é muito interessante que possamos cuidar da nossa vida todos os dias, a todo instante. Devemos orar, devemos jejuar, devemos buscar, e não buscar somente por nós, mas buscar também por essas pessoas que se encontram desgarradas, por essas pessoas que até um dia fizeram parte da casa de Deus e hoje se encontram afastadas. É uma obrigação, é um dever nosso buscar por elas, interceder, porque
o Senhor Jesus nos ensinou a interceder por cada uma das pessoas que assim necessitam. Então fique essa palavra nessa manhã. Reflitam em nome do Senhor Jesus.